Olá, Margarida! Olá! Obrigada pelos coraçõezinhos. Muito, olha, uma chuva deles. E Sim, a Joana, que é uma das mães solteiras, diz: Vou ouvir porque aprendo sempre algo novo. E é esta mentalidade que eu acho que é pena não haver mais gente a pensar assim, não é? Mesmo que não seja o meu caso, que ela é mãe solteira e não está neste momento num casamento, ela está aqui para ouvir falar e quem sabe há sempre alguma coisa. Esta de podemos sempre aprender algo, acho que é excepcional mesmo esta mentalidade. são sementes. Ora, é. A Sandra diz: Eu ando numa fase que acho que sou muito bem casada e outras só me apetece fugir sozinha. Acho que também faz parte, não é, Margarida? E quando não nos damos o tempo também que precisamos, isso acontece, não é? Mesmo. Isso. Olha, e a Joana Autocuidado, Sofia. estão a ouvir, mamães? Autocuidado. Coisa que a gente nunca falou. Mentira, temos sempre a falar. Pois eu imagino. A Joana Sofia diz: Seja muito bem-vindo, Margarida. Isto era o casamento Obrigada. que eu referia. Elas são queridas. Somos Sim, duas. muito Bem, obrigada. Estou Margarida, muito contente por estar aqui. antes de mais, muito obrigada por teres aceito este nosso convite, por estares aqui, que eu acredito que vai ser um conteúdo de valor para os nossos pais, mamães e papás, eventualmente, que esteja aí algum, ou que venha assistir à gravação. E gostava que nos contasse um bocadinho de ti, quem é a Margarida, como é que ela chegou aqui a este tema que já percebi que te apaixona, não é? Fala-nos um Sim. pouco então de ti, por favor. Ok. Então é assim, eu de background académico, chamemos-lhe assim, sou arquiteta, foi a arquitetura, eu troquei a arquitetura, melhor dizendo, mais ou menos há quase 20 anos, pela parte do desenvolvimento pessoal. Eu tive uma parte, diríamos assim, na minha infância muito intensa a nível espiritual, muito viva, diríamos assim, foi uma espiritualidade muito interessante. Obviamente também na igreja, mas fora dela foi assim uma espiritualidade que os meus avós me incutiram muito interessante. E essa parte lá está, do divino, vá, por assim dizer, presente na nossa vida foi alguma coisa que eu sempre tive muito vivo. Mas sempre não, na adolescência não. Faz Na parte. adolescência uma pessoa esquece, entra naquela fase da rebeldia. De qualquer maneira, às vezes, sempre que eu sentia assim um momento mais difícil, algo, acabava por dar por mim, estava numa igreja em silêncio, só porque gostava do silêncio. E bom, enfim, eu tive há muitas circunstâncias na minha vida, pronto, mas uma delas foi que eu casei, tive filhos, tive um casal de gêmeos, ao final de 7 anos, sensivelmente, o meu então esposo teve um acidente e morreu. E então fiquei sozinha, isto para as mães solteiras, pronto, e depois, entretanto, obviamente há outras partes, mas pronto, aqui no caso das mães solteiras, daí um pouco também eu ter vivido na primeira pele durante um tempo essa parte. E isto para dizer o quê? Que nessa altura depois a minha parte espiritual ativou-se toda, porque foi como eu estava a construir a minha vida numa direção e de repente, ok, aquilo muda tudo e de repente a vida, ok, então qual é que é o sentido disto tudo, não é? Pronto. Então foi como reconstruir, mas nessa altura então a parte espiritual emergiu, a procura do desenvolvimento pessoal e tudo isso, questionar o que é que andamos aqui a fazer, onde é que vimos, para onde é que vamos, qual é o propósito da nossa vida. Perguntas simples, não é? Que os filósofos já faziam. Perguntas simples que os filósofos já faziam. Resposta na esquina, encontramos. É um bocadinho. E isto para dizer que comecei a entrar naquele momento, naquela sede de encontrar respostas e fiz muitas formações. Depois comecei eu própria a dar formação, a fazer acompanhamento individual, acompanhamento a alguns casais que também me apareciam. E nessa altura foi quando eu percebi o quanto eu adorava trabalhar com casais. Tanto que depois tornei mediadora familiar em 2012, sensivelmente. E pronto, aqui estou hoje, não é? Pronto, entretanto, obviamente, a nível pessoal acontece muita coisa, mas pronto, assim, um pouco a nível de trajetória, assim, é isto. Tenho aqui, claro, depois vários projetos, inclusive lá está, para monoparentalidade, quero começar a criar cursos de superação para situações de viuvez, de infidelidade, coisas que andam um bocadinho, são satélites à parte do relacionamento de casal, não é? E pronto, assim é isto.
Olha, temos aqui a Lila Marques que diz bem-vinda, já sigo a página da Margarida. Portanto, Ok, obrigada. Obrigada. já tem aqui uma Estamos em seguidora. contato. Eu depois deixo aqui, não sei se estás mais ativa, eu conheço a tua página do Instagram. Estás mais no Facebook, se estás no Instagram? Eu emerjo e emerjo. Tenho por etapas, pronto. Portanto, Marketing ainda não é. todas elas eu vou estando ativa. Quando estou ativa, quando estou mais Sim. imersa, desativo um bocadinho em todas. Tá bem, mas Sou pronto. peixe, isto é um bocadinho inevitável. Deixa aqui depois o link, pelo menos daquele que eu tenho à mão, o da tua página do Instagram, que é aquele que é sempre sim, mais fácil. Está bem, muito E há bem. um canal de YouTube também, pronto, isso para quem quiser. Mas depois também, ainda a tua página do Instagram tens lá, não sei se tu tens o Linktree, mas tem o acesso depois ao site, eu sei que já andei a ver. Precisamente nesse processo. A tratar disso. Portanto, mais finais, um dia menos um dia, já lá está tudo. Eu sei que cheguei ao teu site, e depois no site tens já várias, portanto acho que deve ter sido por aí. Exatamente. Mas conta-me então um pouco, porque tu falaste na mediação familiar, mas a mediação familiar normalmente é aquela questão dos casais que já estão em vias de separação, não é? Já estão num ponto, e por aquilo que nós estivemos a conversar, tu gostas da parte antes, quando o casamento não está assim muito bem, quando antes reconhecem que se calhar gostavam de ter mais um bocadinho, não é? De aumentar talvez a chama, diria eu, não sei. E que se calhar não há muitos. Estava até. Tu ouviste, já quando eu entrei aqui, quando entramos ao vivo, ainda estavas tu atrás das cortinas, por assim dizer, que há muitos casamentos que estão naquele, e nós estávamos a falar também sobre isso antes, naquele quase marasmo, em que pronto, toleram-se a casa, trabalho, casa, e aliás, a pandemia que fez as pessoas conviverem 24/24, também tiveste essa percepção do aumento de dificuldade de casais a lidarem, porque não estavam habituados a estar tanto tempo juntos. Sim, isso aconteceu e também aconteceu às vezes o contrário. Casais que acabaram por se ver confinados, não é? E não tiveram mais remédio que se não se dar bem. Boa. Pronto. E isso houve. Foi mais minoria, mas também houve. Pronto. Mas sim, é um eclodir, não é? Porque depois as pessoas também têm muita... Lá está a parte financeira, é condicionante também. A pessoa depois não pode simplesmente, olha, vou mudar de casa assim, não é? Ou já não quero estar contigo. Pronto, então é complicado. E continua a ser um pouco. Eu acho que isto tudo depois faz um bocadinho efeito dominó, não é? Porque nesse momento as pessoas, quando têm discussões, têm conflitos, fazem coisas, dizem coisas que geram feridas. E as feridas, se não cessaram, não é? Se não se curam... Não se conversou também sobre isso, não é? Aquele vá-se para baixo do tapete. Faz-te conta que não há nada, que não estou a ver nada. Eu vi agora, lembrei-me, há um ano eu fiz uma formação também sobre educação e tinha um módulo extra que falava de relacionamentos. E agora a ver se eu me consigo lembrar, eles falavam de construir o caminho com vidro, que é assim muito colorido, mas depois quando estamos a pisar aquilo dói, não é? E fere, e não... Ou com tijolos, que se calhar não é tão bonito, mas pavimentando tijolos ou pedras. Com o vidro parece muito bonito, tem os cacos, pondo numas prateleiras, nos vidros, aquilo parece ter muito bonito. Agora já não me lembro da analogia que ele realmente referia, mas a questão de cimentar e não deixar, que foi isso que me fez lembrar esta história, que agora não tem muito sentido, porque eu não consigo fazer a analogia das coisas, mas uma das coisas que ela referia era quando há um desconforto deve-se falar. Eu acho que isso não é um hábito muito que nós temos, não é? Não sei se é da nossa cultura, mas pelo menos daquilo que eu conheço e da minha experiência, a gente... Epá, pronto, ok, não quer discussões, não é, Evandro? Tem caladinho, ele então ainda é mais de fugir de discussões do que eu, então a gente finge que não é nada, não é? Fala lá tu aí um bocadinho. É sim, isso tem a ver também com o perfil de cada um, obviamente, também. Também, mas às vezes, acho que quando chegam a ponto de falar, já é uma comunicação muito mais agressiva, muito mais ríspida. Por exemplo, eu no meu relacionamento, quando resolvia falar, já era explodir, porque já estava tanta coisa acumulada.
Eu já não é Daí resolver vem- falar, eu já não aguento a tampa. A tampa explode. E daí vem aquelas coisas, falou, feriu e depois é deixado. E a outra parte, que é mais aquecida, falava sempre, ficava mais ainda, portanto, essa bola de neve, esse ciclo de conflito que nunca acaba. Portanto, era a minha. Olha, estás tramado, alguém está a dizer para mim, ups. A Sofia. E a Lila, no seguimento de nós estávamos a falar do Covid, conheci casais que se separaram porque nem sequer se conheciam, ou seja, passavam mais tempo separados fora de casa do que juntos. No confinamento conheceram-se melhor e depois não gostaram daquilo que... Eu acho que, não sei se é o gostar, é o perceber muitas vezes que não há interesse em comum, não é? Cada um quer ver coisas na televisão diferentes porque não gosta das coisas que o outro gosta. É um pouco por aí, Margarida, tens essa ideia também? Para tudo há sempre as generalizações. Claro, não é? Isto sim, estamos a falar aqui, Pronto. generalizar um pouco, obviamente não são é todos bom iguais. só dizer isto Eu também para que considerem isso, não é? Pronto, Claro. isto não é a receita ou não é o remédio ou não é só esta causa, pronto, pode haver muita coisa. Pronto, isto é um disclaimer, mas eu penso que tem a ver com a falta de ter sido criada uma amizade, porque a amizade deve estar antes, ou deve estar subjacente e deve estar de mãos dadas com o amor. Pronto. Claro, sim. E quando há momentos em que não se sente amor, ou que parece por crises que a pessoa está individualmente ou de casal, e às vezes o amor, tipo, nós perguntamos, mas é que o amor já não. A pessoa pergunta-se, mas será que amo, será que não? Mas se a amizade está lá, claro, então é possível passar a crise mais facilmente, porque há respeito à partida, não é? Porque se consegue falar sobre as coisas. Pronto, o que acontece muitas das vezes é que nós pensamos que as amizades são uma coisa e o relacionamento de casal é outra, não é? Pronto, eu acho que o nosso companheiro, a nossa companheira deveria ser o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga. Sim. Pronto, não é? E eu acho que a partir daí, se nós tivermos isto em consideração, mesmo que eu a certa altura não sinta amor, ou mesmo que esteja mesmo zangada com ele é o meu amigo, a minha amiga não vai deixar de ser. Então, é mais fácil de falar. Para mim é uma chave, pronto. Claro que muitas das vezes relacionamentos começam sem tempo para criar amizade, não é? Porque conhecem-se e se calhar apaixonam-se. A paixão, aquela... vão ao viver juntos, ou de repente alguém engravida assim ao final do mês, também acontece, então saltam ali muitos espaços, não é? Verdade. E então a amizade foi uma coisa que não foi criada, isso eu trabalho bastante para começar a criar isso naqueles casais que vêm ter comigo, para eles começarem a compreender isso, também têm que ser amigos. E obviamente quando há filhos, não é? Isso aí, pronto. Então aí se fala. Claro, deveria ser sempre mesmo. Claro que às vezes não é fácil ser filho daquele que consideramos como nosso inimigo. Pronto. Olha, tem aqui uma curiosidade. Nesse processo, quando te procuram, a iniciativa parte dos dois, ou parte mais da mulher, ou parte mais do homem, ou isso é diferente? Mais da mulher, mas já começa a partir muito do homem. Também sendo que o que eu tenho visto às vezes é que às vezes o homem procura porque a mulher antes tinha procurado e ele não quis. E depois chegaram as coisas a um ponto em que ele já diz, ok, eu quero. Mas ela já está, porque ela já está... Já passou assim. Agora, já passou o tempo. Mas às vezes, mas não só, às vezes são eles que querem também, sim. Já começa a haver muito essa abertura, assim. Ainda bem, porque realmente a ideia que eu tinha também era mais no feminino. E tem outra crença que talvez saibas, pelo menos será a minha crença daquilo que eu, da minha experiência pessoal, daquilo que eu fui vendo. Quando há traição, não, mentira, peço desculpa, não é por aí. Quando uma mulher que decide que chega, é mais fácil uma mulher decidir que chega ao fim, mesmo sem haver outra pessoa, do que um homem. Um homem normalmente, para pôr fim ao casamento, é porque já tem outra pessoa. É uma crença que eu tenho baseada naquilo que eu fui vivendo ao longo da minha vida. Tens um bocadinho essa ideia também? Depende se existem filhos ou não. Ok. Se existirem filhos, sim. Eu acho que o homem tem mais dificuldade, às vezes, se calhar, em pôr fim. Tem mesmo muita dificuldade. Sim, porque é o cuidado, apesar de nós pensamos que nós é que somos as mães galinhas e sim. Não sei o quê, mas eu acho que o homem... Mas lá está, são generalizações e as coisas estão todas a mudar muito.
Mas é muito diferente se, obviamente, se existem filhos ou não. Se não existem filhos, se calhar um homem acaba mais facilmente, mas se existem, eu vejo que os homens têm mesmo mesmo quando já estão mesmo muito infelizes, e são capazes, às vezes, de viver um casamento muito infeliz, porque têm os filhos. Tudo, pois. E também aquele conceito da mãe dos filhos, pronto, há figuras às vezes um bocadinho mais de uma geração mais velha que tem aquele conceito ainda da mãe dos meus filhos, não é? Muito pronto. Já não é quase a minha mulher, mas continua a ser. Eu assumi este compromisso, é para toda a vida e carrego. Só que depois, e isso também poderás certamente, é o impacto que tem este tipo de casamentos nas crianças. Não é? Isso é um universo, não é? De informação, sim. Este e qualquer tipo de casamento, ou seja, e agora é assim, nós pensamos isto, chega àquilo que nós já falámos, das duas vezes que conversámos, algumas vezes que falámos já sobre esta questão, que tem a ver que é uma opinião, pronto, que eu defendo um pouco, que vamos imaginar que um casal tem filhos biológicos, não é? A relação do casal, a meu ver, é mais importante do que os filhos. Pronto, isto eu sei que se calhar para muitas mães e para muitos pais é um bocadinho, pode parecer chocante, mas eu posso explicar aqui brevemente. Para o filho é, em teoria, e esperemos que na prática seja um fruto do amor que uniu aquele casal, não é? Pronto. Da fonte de amor que os uniu. Então, ele vai beber dessa fonte de amor. Pronto. Se essa fonte de amor não está bem, ele também não vai estar bem. Pronto, isso é uma coisa que é quase um clássico, não é? Agora, o que acontece também é que à medida que essa criança vai crescendo, aquele exemplo do casal, não é só nós às vezes já ser um exemplo como mãe ou ser um exemplo como pai, não, nós somos um exemplo como casal. E se eu me divorciar, o meu filho ou a minha filha vai crescer com aquela opção, não é? E, portanto, mais facilmente se vai divorciar, porque aquilo é uma opção, sempre foi. Pronto. Obviamente também há o caso inverso. Às vezes também há pessoas que dizem assim, epá, eu não quero viver aquele casamento com os meus pais, porque eles não estavam juntos, mas não eram felizes. Portanto, eu, se for caso disso, eu sou um exemplo desse. Não deixa de ser um exemplo. Não é? Sim. Portanto, a questão aqui às vezes de nós, por exemplo, nos sacrificarmos pelos filhos ou pormos a nossa relação em segundo plano, eu acho que aqui diria assim, pronto, lembrem-se do seguinte, quando nós nos sacrificamos pelos filhos, o que estamos a ensinar aos filhos é que eles a sacrificarem-se pelos filhos. Isto gera um efeito dominó, não é? Portanto, então o importante aqui é que nós tentamos manter uma vida um bocadinho equilibrada, aquilo que estávamos a falar, tempo para nós próprios, precisamos, tempo com o casal, de qualidade que precisamos, tempo com a família que precisamos, e muito importante também que é o tempo, se eu tenho 2 ou 3 filhos, por exemplo, que eu passe tempo só com cada um deles, sim. Depois passo tempo só com o outro. Vocês também seguramente já falaram isso, mas já não é um outro território. Então, pronto. Assim. É aquela que nós continuamos, além de mães e pais, continuamos a ser mulher e homem e casal. Portanto, e isso, todos esses papéis têm que ter o seu tempo e o seu espaço e precisam de respirar, porque senão sufocam. E como é que nós podemos ser uma mãe feliz, saudável, um exemplo para os nossos filhos, se uma parte de nós sufocou? Finhou? Não dá. Não é possível. Isso é um faz de conta. E aquilo que tantas vezes costumamos dizer do que é que... Fugiu-me, mas ver se eu consigo recuperar. Do exemplo que estamos a dar aos nossos filhos, do que é que desejamos para eles... já sei. As crianças são extremamente intuitivas. Elas podem não compreender o que é que está mal, mas elas sentem que alguma coisa não está bem. Nós podemos fazer de conta que aquelas pessoas que não são como eu, que têm a capacidade de fingir, de pôr um sorriso, que eu nunca tive. Mas isso a criança percebe. E depois não sabe o que é. E isso às vezes, a nível emocional, desestabiliza mais do que quando nós mostramos aos nossos filhos que não estamos bem. Não concordas também aqui um pouco com esta questão, Margarida? Sim, depende das idades também. Claro, sim. Não é? Pronto, depois aí também vai um bocadinho dependendo das idades e depende do nosso nível de autenticidade, que às vezes também depois é demasiado dramático e... Sim, não. Pronto, porque há pessoas que às vezes depois também... Ok,
pronto, mostro tudo aos meus filhos, não é? Pronto. Não, obviamente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós, O equilíbrio, como se costuma dizer, sempre. É Por sempre isso é que eu aquela dizia, sendo aquele temperamental, não é? Que nunca, sempre fui muito transparente, nunca consegui fingir como é que me sentia. Claro. Eu, quando não estou bem, ninguém está bem ao pé de mim. E Pois. quando as coisas começaram a não estar constantemente bem, epá, então é preferível. Eu já tenho dois, não é bem divórcios, porque só casei uma vez, mas pronto, 2 separações, e realmente custa. E a segunda ainda custa mais, porque é quase é um falhar. É como é que os outros vão olhar. Um filho de casamento, isto foi uma decisão que custou bastante, mas chega a um ponto assim, não dá, eu não quero. Primeiro, eu não quero ser esta pessoa com os meus filhos, porque eles merecem muito mais, e eu não quero dar-lhes este exemplo também. Foi a minha realidade, que não foi nada fácil de lidar, mas eu prefiro que os meus filhos tenham os 2 pais separados e felizes, do que juntos e completamente infelizes, não é? Sim, sim. Mas deixa-me só aqui também acrescentar uma coisa, porque eu também tenho a sensação que hoje criou-se muito esse ou isto ou isto. Sim. E eu ouço muito isso também, não é? Ou separados e felizes, ou juntos e mal. Pronto, então é melhor separados e felizes. Não, a questão aqui é que esta questão do meio de, ok, o pedir ajuda, o tentar dar uma terceira via, ou com isto aqui, lá está, obviamente que eu. Não entendo, isso faz sentido. É o meu trabalho, sim, não é? sim, Mas claro. é só porque eu vejo tantos casais que é assim, às vezes é tão simples, uma ajudinha ali só, que aquilo resolve logo. E se não houver essa intervenção, às vezes são coisas mesmo, às vezes, sinceramente, mesmo básicas. Claro que às vezes não são. Sim, mas claro, é são tão verdade. simples que aquele casamento, se calhar, com filhos, ia por água abaixo, não é? E às vezes ali com meia dúzia de coisas, ao final de 3 meses estão felizes. E porquê que não tentam? Sem isso também é saber. um pouco um estigma ainda, não é? A mesma coisa que quase que pedir ajuda para educar o meu filho, que é uma coisa que devia ser intuitiva, é pedir ajuda para salvar o meu casamento. Ainda acho que não sentes isso, também não uma resistência. Eu hoje refletia sobre isso também, estava com um bocado a pensar sobre isso, é que vamos colocar uma terceira pessoa na nossa intimidade, isso não é fácil, não é? Porque nós temos a nossa relação, vou ter que nos expor, já me é difícil expor, às vezes, perante o meu companheiro ou a minha companheira, agora ainda vou assumir isso para mim mesma. E os meus podres e essas, ou seja, pronto, né? São pensamentos que nós temos perante outra pessoa. Agora, a questão aqui e lá está, pronto, por isso é que eu também às vezes gosto de oferecer aquela sessãozinha, uma sessãozinha de 20 minutinhos gratuita para as pessoas me conhecerem e verem se sentem à vontade ou não. Porque vou entrar num processo tão íntimo que... Tem que haver empatia, tem que haver confiança. Tem que sentir confiança e assim. Mas pronto, há um bocadinho esse estigma, assim... por isso, pronto, sim, há um bocadinho esse estigma às vezes. Principalmente das camadas mais velhas. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que eu tenho... A maior parte dos meus casais, eu acho que tem menos que 35 anos. Pois. Okay. Dá um estigma maior. E tenho casalinhos novinhos, com 20 e poucos, e esses têm uma abertura mental muito, pronto, menos resistência. É difícil encontrar, e também tenho, mas é mais difícil encontrar casais com 50 anos para cima, 60, ui. Não é? Pronto, porque... Diz uma coisa, quando os casais chegam, qual que é a maior queixa deles? Por exemplo, tem aquela queixa na minha mente que é relação sexual já não é a mesma coisa, ou qual que é a principal queixa deles? Normalmente queixam-se de falta de comunicação. Não comunicam bem um com o outro. Pronto. Sendo que às vezes isso é real, é mesmo, pronto, podemos dizer, ok, isso é uma coisa que é quase transversal a todos, não é? Quase. Muitas das vezes não é a falta de comunicação, são outras coisas, só que se revela numa comunicação deficiente, pronto, ou isso agrava tudo, não é? Mas o que está por trás não é uma comunicação deficiente. A comunicação deficiente está presente em quase todos os casais que não se dão bem, pronto. Sim, já não sabem falar um com o outro. Exato, agora muitas vezes por baixo estão outras coisas, pronto, por isso
eu também faço sempre uma sessão individual com um e com o outro, depois de uma primeira de apresentação e tudo mais, para conhecer o passado de outras relações, do passado da família de origem, como é que era a relação dos pais, para compreender um pouco História. como é que eles chegaram Nós até ali, trazemos porque é que eles isso. se posicionam Claro, dessa maneira, não é? Porque tudo isso é bagagem que trazemos para a relação, então aí, e depois pronto, há questionários que eu envio, essas coisas todas, mas a maior parte das pessoas chega assim como um bocado disso, nós não comunicamos bem, isto, pronto, é um pouco isso. Às vezes não só, mas principalmente é essa, aquilo que eles percebem que não está a funcionar, não é? Aqui a Lila fez um comentário: por vezes desistem numa relação, a primeira, não lutam, nem sempre é fácil, principalmente quando a causa é traição. Ui, essa então, acho que deve ser bastante difícil, pelo menos para mim acho que seria. Vê se eu compreendo o que diz. Diz que as pessoas não lutam pela relação, mas que quando há uma traição então passam a lutar. É isso que disse? Não, que nem sempre é fácil, principalmente por vezes existe na relação a primeira e não lutam. E nem sempre é fácil, principalmente quando a causa é traição. Ok, sim. Bom, eu posso dar-vos aqui uma... Claro que isto não é uma panaceia para relações saudáveis, ok? Mas posso-vos dizer que muitas das relações que passaram por uma traição e foram um processo terapêutico, ok? Porque não é só assim, não é? Passaram por um processo terapêutico, a relação que depois se constrói, porque é uma segunda relação, não é igual à primeira, não é uma recuperação da primeira relação, não é um restauro da primeira, é uma nova relação, normalmente é muito melhor que a primeira. Pronto. Normalmente até porquê? Porque a infidelidade já surgiu muitas das vezes porque a relação já não estava bem, não é? Claro. Pronto, havia normalmente também, não quer dizer que seja sempre, pronto, já está. Eu passo sempre as generalizações. Sim. Isso mesmo. Olha, mas temos aqui também um caso diferente, que é a nossa avó, a vovó da nossa comunidade, que é a Mariazinha, e tem aqui umas nuances bem delicadas, porque a Mariazinha tem um neto que está a cargo dela, que não é neto do marido. Portanto, o que o leva a dizer que a nossa relação como casal é mais importante para ele do que o menino, mas para ela não é. E ele tem muitos ciúmes. Portanto, não é nada fácil e, diz ela depois, por vezes essa divergência cria alguns atritos entre nós. Dá para perceber aqui, a avó já não deveria quase ter um neto a cargo, não é? Depois uma criança que exige muito, muito ligada à avó. E depois está o que não é avô ali quase como a sentir-se fora daquela relação. Não deve ser nada fácil. Ela, coitada, já aguenta tudo às costas. Claro, aqui, por isso é que eu falo um bocadinho também da amizade. E também é assim, aí, por exemplo, Mariazinha, aqui também vos tenta transmitir, às vezes tem a ver um bocadinho como é que nós conseguimos transmitir a mensagem ao outro, não é? Porque uma das coisas às vezes é eu dizer, mas eu tenho que, por exemplo, vou dar este exemplo, mas eu tenho que tomar conta dele e é aquele sentido de dever, etc. Outra coisa é eu, se calhar, conseguir transmitir o quanto é importante para mim, o que me realiza para mim, e me enche de amor e de plenitude, aqueles momentos que eu estou com ele e fico muito feliz, é uma parte de mim. Ou seja, que se eu falar daquilo que eu sinto e não do que é que eu penso que tenho que fazer, o outro vai compreender melhor. Pode demorar um bocadinho de tempo, mas vai compreender melhor. Então nós temos muitas das vezes que aprender, e é isso que eu trabalho muito também com os meus casais sempre, é o nosso, e aí vem o meu background lá do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, que é olhar para o nosso universo interior, para aquilo que eu sinto, olhar para dentro, como é que eu me sinto e como é que eu consigo passar ao outro o que eu sinto. Claro que isto... as emoções. Isto implica vulnerabilidade e é desconfortável a vulnerabilidade, não é? O nosso orgulho às vezes não nos deixa ser vulneráveis, porque estamos ali a ver quem é que tem razão. Pronto. Mas é a via, sinceramente. Pronto, olha, ela diz aqui de salientar que o meu marido é um super maridão, muito meu amigo, e que me ajuda muito. Portanto, é fantástico. Aqui eu acredito, pelo o pouco, mas que acaba por ser já um bocadinho muito que a gente vai sabendo, ou que eu vou sabendo da realidade da Mariazinha, o quanto o Tiago também exige dela, e acredito de vez em quando que seja complicado para ele sentir-se um pouco à parte.
mas também não sei, e faz sentido o que tu estás a dizer, e falarmos sempre do que é que nos faz feliz. Quando alguém nos ama, é mais fácil aceitar que nós queremos fazer algo porque isso que estamos a fazer nos faz feliz, mesmo que custa um pouco ao outro lado, do que por sentido de obrigação. Não é? Levar aquela porque eu preciso, porque eu tenho. Não, isto faz-me. E estamos aqui numa situação extremamente delicada, com muitas nuances aqui que não são nada Pois, fáceis. imagino. Sim. Para uma criança estar ao cargo de uma avó, não é? Mas, de facto, eu entendo que o princípio tem que ser sempre aí, mesmo o falar de como é que a gente se sente. Da mesma forma que o marido também deve falar do que é que sente para que as coisas, para que possa haver aqui também do lado dela, não é? Saber cuidar dele dentro do que pode, cuidar daquilo que ele sente falta, diria eu. Da relação, porque aí é mesmo. Eu a primeira coisa, quando comentaste, a primeira coisa que eu pensei foi: ok, isto. Vou dizer como eu pensei, é quase como um copy-paste, é quase como uma duplicação do que acontece também nos casais quando acontece o primeiro filho. Pronto, se a mulher se vira toda para o primeiro filho, de alguma forma o marido sente-se um abandono, sente como sendo uma traição e arranja, entre aspas, vamos chamar uma amante, que pode ser trabalhar muito mais, ou começar a ser com os amigos, ou agarrar-se a ver televisão, ou ler jornal, ou... É uma compensação. Exatamente. E é assim, aquilo que eu diria é assim, ok, aí também se calhar é importante, lá está, não descurar o vosso momento de qualidade a dois. Claro. Pronto, se calhar encontrar espaços onde a criança possa estar, não seja na escola, ou no outro lado, ou com outra pessoa, e que vocês consigam à mesma manter aquele momento e passear os dois, fazer uma caminhadazinha, não sei aquilo que vocês poderiam fazer os dois, que já faziam antes, que se calhar deixaram de fazer porque começou a ter um neto a carga, então... Não sei, mas isto estou a falar sem conhecer nada, não é? Claro, portanto, não dá para dei-me algum desconto. Não, isso é como quando nos mandam mensagem a perguntar: minha filha porta-se muito mal e grita e faz isto e aquilo, o que é que eu faço? Não é assim, não é? Não é só dizer ali duas frases e a gente, olha, faz isto. Não é assim que funciona. Claro, exatamente. Pronto, estou no ambiente das suposições. Isso... Claro. Sim. E pode ser uma crença minha, mas culturalmente é mais difícil para o homem abraçar essa vulnerabilidade, exprimir o que sente. Sim, porque ele muitas das vezes não faz ideia do que é que sente. Exato. Ou seja, às vezes pergunta, então, mas o que é que sente? Mas o que é que estava a sentir? E demora tempo, é como se... Tipo, primeiro para entender a pergunta, até, às vezes. Não é? E perceber... E isto... Quer dizer, diz o homem, há mulheres também, que obviamente... também, nos meus processos de coaching, tenho muitas quando eu pergunto, mas como é que sentes? Ou bem ou mal? É praticamente aquilo que elas sabem dizer. Isso, tantas. Pois, e perceber, não é? E o sentimento, e ajudar a explorar mesmo, ok. E às vezes ajuda, por exemplo, ok, então, mas tem alguma tensão no corpo? Aonde? Não é? Por exemplo, aumento do coração, ou aumento no estômago. Peito, ok, cabeça, então, e às vezes, se essa tensão falasse, o que é que dizia? Por exemplo. Pronto, e às vezes assim, pouco a pouco. Nós, mulheres, que por defeito temos mais facilidade de lidar com as emoções do que os homens, não é? Os homens, então, o homem não chora, estamos a falar de uma cultura que eu acho que está a começar a mudar, mas ainda traz muito essa carga. Vou partilhar uma coisa interessante, que é um dado científico. É assim, os homens acabam por ficar alagados emocionalmente mais que as mulheres, mais rapidamente, por exemplo. Apesar de nós dizermos, as mulheres são mais emocionais, sim, não. Ou seja, o que acontece é que enquanto nós vamos aguentando, enchendo, e se a nossa capacidade é maior, vamos enchendo, eles enchem muito mais rapidamente. Só que o que acontece é que às vezes ou explodem para a ira, mas a maior parte das vezes dá para ficarem congelados. Ou para virarem costas, porque já não conseguem lidar com tanta emoção.
Sim. Isto para vos dar um exemplo, isto é uma coisa muito recorrente que acontece, que é os homens ficam tipo congelados, então não respondem, não falam, ou põem-se a fazer outras coisas. E a mulher fica a E a pensar que mulher ele não fica quer desesperada saber. completamente, não é? Não falas comigo, então e não sei o quê. E sente que ele não está a ligar nenhuma, não. Ele está Exato. com o batimento cardíaco, se calhar, seguramente mais que 100, 120. A mulher tem um batimento cardíaco que está muito mais abaixo do que o dele. Ele já não aguenta mais. E Portanto, ele não tem um sabe nível lidar com isso também. de conter emoção muito mais pequeno. E agora também, já agora aqui só um dado também para terem atenção a isto, quando uma pessoa está nesse estado, literalmente não tem capacidade de ouvir. Ou seja, o campo visual diminui fisiologicamente, não, a pessoa não vê tanto, porque está num estado de fuga ou ataque ou congelamento. Pronto, é como se tivesse... É o cérebro de baixo, como a gente É o quando fala cérebro, mesmo dos E pais, é o então, cérebro de cima, lógico, e não é, mas o que tem as ferramentas, não é? E o de baixo que é instintivo. E então, e isto nós dizemos agora só um à parte. Se nós adultos tantas vezes nos acontece isto, como é que depois esperamos que as crianças que saibam lidar e que saibam responder quando estão no meio de uma birra ou completamente tomados pelas emoções? Portanto, eu achei esta partezinha excelente, porque isto acontece com os adultos, obviamente ainda mais com as crianças que não têm tantas ferramentas. Eu me acuso o que aconteceu comigo. E a Lila diz aqui, é assim mesmo, eu refilo, falo e ele ignora. Olha, mas ele não está, eu diria que ele não está a ignorar, ele está-se a defender, porque ele sente-se incapaz já. Estou a dizer? Evandro, eu não é? Eu não estou a dizer que provavelmente é isso, não é? Pronto, eu não estou a dizer que ele não ignora, eu não sei. São todos, Só estou a dizer normalmente. Estamos a generalizar uma vez mais. Eu recorria sempre ao meu melhor amigo, o saxofone. Fugia. Dava, agarrava nele. Deixa para aqui, era o refúgio. Não, era. Então, Exato. É forte. Pois, é isso, mas essas estratégias são importantes, chamam-se as estratégias de acalmar, não é? A pessoa precisa de aprender a dar-se conta quando é que está a começar a ficar irritada ou irritado, dizer, ok, espera só um bocadinho, já não estou a começar a ficar imprópria para consumo, Sim. Vamos parar por aqui um bocadinho, encontramos-nos daqui a 2 horas, continuamos a falar e, entretanto... O problema é que muitas vezes essa parte do depois falamos não existe. Mas por isso eu estou a dizer, tem que acordar... que vão-se combinar passado 2 horas, por exemplo, não menos que meia hora e não mais que 24 horas, ok? Pronto. Mas... Hoje já admito não, certamente que acontecerá, caso seja o caso. Mas nas outras relações não acontecia. Agarrava o saxofone, quando voltava a conversa, com licença, está sério, arrumava concerto assim, andar com pau, para não... para fugir de casa. Ó, Ivandro, e uma pergunta, e depois... Não vai me entalar, né? Vá, pergunta. Não. Estou a brincar. Foi uma curiosidade. As coisas ficavam por baixo do tapete ou depois eram... Não, baixo do tapete. Depois ia cada um a sua vida. Eu ficava, de fato, muito mal. Parecia que ela ficava muito melhor, porque despejava tudo. Pois. Mas eu ficava muito a bater mal e isso está a dizer, ficava aqui dentro a 100 por hora, 120 e a cabeça já estava fora, a parte emocional tomava conta completamente, depois havia a viagem, uma mente criativa vai viajando para todo lado e pronto, uma situação insustentável de facto. Era a etapa da composição dos blues, não é? Eu não compunha blues, eu recorria à música clássica que eu adorava, mas aquelas músicas muito down mesmo, lá embaixo. Pois, é isso que eu estava a dizer, como pronto, saxofone associado. Sim, era de facto, mas estava, e de facto às vezes parecia que ela achava que estava nem aí, não é? Estava a ignorar, e às vezes dava a entender defesa ou não, fazia esse arzinho que não estava nem aí mesmo, ignorava, deixava falar sozinha e fugia, mas não, estava mesmo, e a situação agravou-se a ponto de pronto, separação, não é? Pois. Uma das coisas que agora estava-me a lembrar por estás a dizer isso, que é a questão dos mal-entendidos. Tanto mal-entendido também que acontece. E a suposição, eu suponho que ele ou que ela está a fazer isto por causa daquilo, ou que está a querer me chatear por não sei o quê. E às vezes não é nada, são coisas tão diferentes. E se calhar às vezes só nós perguntar, olha, eu estou a receber isto desta maneira, o que é que tu estavas realmente a querer dizer? Porque eu estou a sentir desta maneira.
não é? E Tal da clarificar. comunicação, né? Daí é onde entra, porque sim, às vezes há muito mal entendido, mas mesmo pensar que o outro está a fazer as coisas só de propósito para me chatear ou não sei o quê, e às vezes não é nada, não é? Por acaso já li uma vez, quando começamos a sentir isso, é mesmo perguntar, olha, eu estou a sentir que tu me estás a ignorar de propósito. É verdade? É preciso termos essa calma e essa... Não é fácil. Sim. Mas olha, temos aqui alguns comentários que eu estava a achar piada porque eu nunca vivi isso, ou ainda não, mas acredito que que seria igual. Porque diz aqui a Lila pois ele diz que não me responde para não nos chatearmos. Só que eu me enervo ainda mais porque me sinto ignorada. Eu preciso dizer tudo o que penso na hora. Eu sou igual. Não sei do que é que a Lila faz. E realmente, hoje em dia, talvez seja capaz, mas eu acho que até sair, dificilmente eu consigo... Eu sou daquelas que têm que sair. Tenho que dizer o que é que penso quando estou naquele momento. Então a minha pergunta é assim, se calhar nessa altura perguntem-se quem é que quer dizer o quê? Sim. Cá dentro. Que parte minha? É o meu coração que realmente quer dizer isto agora? Muitas Ou vezes é a o minha ego. mente? E é o ego, não é? Que está Ou é o ferido. ego. Pronto. E então, nessa altura, eu acho que é uma boa altura para nós respirarmos. Respirar temos isto ao nosso alcance, respiremos 10 vezes, se conseguirmos 10 vezes, parece que é uma coisa fácil, mas não é nada fácil respirar 10 vezes profundamente quando estamos nesse estado, mas é melhor que morder a língua e respirar fundo, mesmo beber um copo de água, por exemplo, que ajuda também. Pronto. Esperar, ter paciência. Olha, hoje cá saiu-me aqui, até vou partilhar, porque o chazinho que eu estou a tomar agora, isto nem é a propósito, mas dizia assim: patience pays, ou seja, a paciência compensa. Portanto, nem a propósito. Sabes, uma das coisas que eu me lembro de ouvir muitas vezes é o contar até 10. E eu dizia, pai, contar até 10 nem 100. Mas não é o mesmo. É que contar até 10 a gente pensa 1, 2, 3, e não é o mesmo que respirar a fundo até 10. Porque o respirar a fundo, que sim, vai ajudar a controlar a lidar com as nossas emoções. Não é o controlar, que a gente não quer controlar. É lidar com, não é? Exato. Aqui a Andrea diz, ou ir ao WC mais próximo. Isso é o que eu costumo dizer quando estamos com a diarreia. E a Sofia, maravilha, principalmente de aspirador na mão para não ouvir nada. E porque a Mariazinha dizia que eu, quando fico fora da caixa, vinho na limpeza da casa. Isto é a resposta à Mariazinha. De certeza. Não, mas nós temos feitios muito diferentes e eu acho que, acima de tudo, é o conseguirmos conversar, principalmente, e não é principalmente, tem que ser mesmo, é quando estamos calmos. Para perceber as necessidades de cada um, porque eu acho que se nós conversarmos é mais fácil entender e quando as emoções, principalmente de pessoas como eu, não é? Aquele que fervem mais, se calhar é mais fácil pensar assim, espera, ok, eu apetece-me falar, mas eu agora, olha, vou escrever. Por que não? Eu sei que a mim me ajuda. O escrever, já que eu não consigo falar porque queria estar a falar com uma parede, porque não iria responder, se calhar o escrever já ajudaria a libertar alguma da atenção para depois, então, quando tivesse os ânimos mais calmos de toda a gente, conseguir conversar, não é? Claro. Sim, diria eu. Arranjar estratégias. Ela diz de cabeça quente não é fácil, mas não consigo dizer engraçado. Não consigo dizer engraçado é que com o passar de idade vou ignorando. Se tivesse um saco de boxe, acho que rebentava na hora. Está no quarto da Joana. Estava a precisar do saco de boxe. A Joana recebeu há 8 dias atrás, mostrei, quem cá teve viu. Ofereceram à minha filha, porque é tal e qual mãe, um saco de boxe que eu nunca tinha visto, que tem uma ventosa. Depois tem uma mola, uma coisa assim, então a gente prende na mesa e dá-lhe ali uns socos. Eu adorei aquilo. E quem teve na última live eu mostrei, ainda não vi o link. Não, Andreia, peço desculpa, um monte de gente interessada e ela disse-me que tinha ou na Tiger ou noutra. Mas eu tive na Tiger há pouco tempo e não vi, portanto não deve ser. Olha, mas eu posso dizer uma coisa em relação a isso e vou pedir desculpa aqui, mas pronto, é a minha visão sobre as coisas. Que é assim, lá está, nós temos ego, não é? Pronto. E o ego gosta da luta. Pronto. Então, quando nós usamos essas estratégias, estamos a reforçar esse ego. Ou seja... Não vejo da mesma maneira, mas termina, que eu a seguir dou a minha versão.
Porque a questão é que sim, essa energia da ira, nós estamos a manifestá-la de uma forma ou de outra, estamos a manifestá-la dessa forma e isso reforça. Pronto, então, num momento depois, naquele momento acalmamos, mas acalmamos até porque nos cansamos de estar a dar murros numa coisa. Mas esse ego da ira ou da violência não vai desaparecer dessa forma. Tem que haver outras estratégias que não um escoar disso. Pronto, mas isso lá está, é um bocadinho aqui a minha... Eu acredito que serve naquele momento, para quem tem este tipo de temperamento em que está com a raiva, naquele momento a libertar a maior tensão, eu acho que ajuda mesmo. E conheço pessoas que têm, é naquele, ok, a seguir se calhar, porque a raiva precisa de ação. É aquela emoção que precisa de alguma, de sair. Não dá para ser só a lidar. Ou dá, mas é mais difícil. E conseguindo tirar a parte física, se calhar a seguir, ok, eu já pus isso de lado, já consegui acalmar um pouco, então agora eu já consigo conversar, dizer o que é que eu penso, mas já com as emoções mais calmas. Mas eu conheço as duas vertentes, eu pessoalmente... Pois, pessoa, exato, também escolhe mas o importante é regular essa emoção e depois falar. Como sim, dizer porque aqui, não depois já pode não ser apetece só... falar, gente. Não. Claro, não. exato. Não, Sim, mesmo. sim. Isso tem que É ser... mesmo apontar uma hora para depois dizer, olha, só um bocadinho, vou-me acalmar, encontramos daqui a não sei quanto tempo. E se ainda tivermos enervado... e depois também outra coisa, que é, durante esse tempo em que fazem a pausa, não vão pensar no assunto. Isso é que é difícil. Sim, essa é parte. Eu essa já não conseguiria. Mas é fundamental, porque senão vamos estar a preparar o ataque da conversa passar 2 horas, não é? Pronto, estamos a preparar para o ataque. E aquilo que é importante é que quando nos vamos sentar estando os dois na mesma equipa. E não ir Por isso é que eu estava a dizer, não o fiz ainda, mas acredito que o escrever, para mim, seria também uma parte do que é que eu estou a sentir, de expor. E porquê? Porque ajuda também a ligar as duas partes do cérebro. Nós estamos tomados pela emoção e o escrever está a começar a ativar o outro e a precisar de pôr ali. E eu acho que tanto pode fazer, atenção, porque estou a falar de algo que eu não passei ainda por isso. Portanto, isto é a minha opinião. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, e então quando não estava bem era uma coisa que eu usava muito. Acredito que, de facto, o passar para o papel e depois, eventualmente, dependendo daquilo que sai, mostrar à outra pessoa, poderá ser ou não, mas isso depois depende também daquilo que foi escrito. Então, quando não presta, depois pode-se queimar. Sim, também. É uma ótima estratégia, exatamente. Olha, agora já estamos 50 minutos, isso foi no instante, já está quase. Mas imagine que aqui agora na nossa audiência há mães que sentem que precisam fazer alguma coisa, mas do outro lado parece que andam a dormir ou andam a fugir. Uma dica assim poderosa para elas abordarem um assunto de uma forma, dessa forma assertiva e justa, sem abordar o assunto, como assim? Que assunto? Com o marido que para o trazer relacionamento não está bem, que estou a sentir para colocar, okay. abrir uma comunicação assertiva, uma comunicação positiva. Ok, eu acho que aqui primeiro de tudo é percebermos até onde é que estamos dispostos a ir, não é? E estamos preparados para tudo. Se vai aceitar, se não vai, o que é que eu vou fazer? Se não vai aceitar, o que é que eu vou fazer? Se for assim, o que é que eu vou fazer? Ou seja, ter as coisas claras dentro de nós primeiro, não é? Claro que as coisas depois mudam, podemos também definir, ok, se as coisas estiverem às vezes mesmo muito mal, eu posso definir, ok, eu vou experimentar isto até e ponho um prazo, por exemplo, não é? Obviamente que aqui também às vezes há coisas que é Google It, é assim, há muita informação também disponível de várias estratégias, dependendo até da pessoa que temos do outro lado. Que linguagens de amor é que a pessoa usa, que linguagens de amor é que eu uso, como é que eu posso encontrar um momento oportuno, porque essa questão também é outra importante, como é que eu posso encontrar um momento oportuno no outro, em que o outro normalmente está mais disponível, como é que eu posso criar esse momento para falar com ele ou com ela. Isso também... Aqui. Como? Está a chover coraçõezinhos aqui. Okay. Tá, sim, senhora. Mas é tal coisa, eu primeiro tenho que ter um pouco as coisas claras até onde é que eu estou disposta a ir, não é? Pronto, e o quanto eu estou... eu diria, também tenho que fazer uma avaliação grande no sentido do passado, as coisas boas, as coisas menos boas,
tem que olhar para a relação e ver o potencial que está ali, porque muitas das vezes o que acontece também é que eu ganhei aquilo que chama-se uma perspectiva negativa sobre o outro, eu só vejo o outro como o meu inimigo, eu já não consigo ver coisas boas, não significa que elas não estejam lá, portanto eu tenho que fazer também o meu esforço por perceber, ok, vamos lá ver o que é que ele consegue fazer ainda de bem, para vos dizer que às vezes as pessoas, a perspectiva negativa é tão grande que as pessoas às vezes já não se lembram do casamento, do dia do casamento como uma coisa boa, só veem a confusão que foi, ou não sei quantos que fez uma asneira, não se conseguem lembrar. Portanto, tentar recordar todos os momentos bons, pôr as coisas na balança, ir às vezes aos factos. Porque, por exemplo, há pessoas que não são, companheiros que não são nada afetivos, por exemplo, mas expressam o amor por atos de serviço, então se calhar levam o carro dela, imaginemos um homem pode agarrar e leva o carro da mulher a lavar e a aspirar o carro, e ela se calhar não liga nada àquilo, quer lá saber do que o carro está a aspirar. É uma obrigação, sim, claro. Uma obrigação. Mas se calhar para ele é uma forma de dizer, não, eu gosto dela, quer que ela um carro limpinho, é uma forma de expressar amor. E às vezes essas coisas existem no nosso dia a dia e nós não vemos, não é? Então, a questão das linguagens de amor que existem, lá está, a expressão afetos, ou dar prendas, ou dizer palavras verbais. Olha, posso deixar a dica, porque nós fizemos um workshop sobre isso, portanto, quem está na comunidade Super Pais, quem ainda não viu, tem lá um workshop sobre é para as crianças, mas tem lá, fala das linguagens, dá perfeitamente para... Quem na comunidade não viu, está lá, já há muito tempo. Muito tempo. Olha, mas está aqui uma pergunta interessante. Ela faz duas. Eu posso acrescentar uma coisa também. E isto é um bocadinho mais, eu diria, talvez arriscado, mas se calhar não sei, sendo feito com os pés na terra, eu acho que é uma coisa boa, que é eu também escrever o que é que eu quero de uma relação, como é que é a minha relação ideal, ok? Não é como é que é o meu homem ou a minha mulher ideal, é a minha relação ideal. Como é que é o meu dia-a-dia numa relação ideal? E também perceber, ok, para esta relação ideal, como é que eu tenho que ser? Será que eu estou a ser essa pessoa? Pronto. Então também, às vezes, irmos transformando nós próprios nessa pessoa ideal e ver o que é que vai acontecendo do outro lado. Muitas vezes o outro reage ao nosso espelho. E às vezes não precisamos ter essa conversa com ele, mas às vezes na atitude, se nós formos mudando a atitude, o outro vai naturalmente mudando, sem ter que chegar àquela conversa de facto. Sim, mas isto, mais uma vez... Exato. E está aqui uma pergunta que vê se rapidamente se consegue responder. A primeira, eu sei qual é a resposta, ela também, por isso ela põe a segunda. A primeira pergunta da Cidália é: todas as relações são recuperáveis? E depois complementa, quais são as que não são? Porque já não podemos dizer que todas são, porque não é verdade. Estaríamos a generalizar. Dá para saber se há algum ponto em que já não dá mesmo para recuperar? Não sei se é assim tão fácil. Sim, não. Eu diria que há casos em que, por exemplo, violência doméstica, em que há dois tipos de violência doméstica. Há aquela violência doméstica em que os dois batem um no outro e a coisa quase igual. Pronto, isso é uma coisa. Quando há um que é o opressor e o outro é a vítima, calma, eu, por exemplo, na terapia não se faz com essas pessoas. Pronto. Normalmente, a não ser que, por exemplo, venham às sessões e digam logo e estejam dispostos logo a trabalhar sobre isso. Pronto, pode ser que... Mas isso normalmente encaminha-se para atenção à vítima. Portanto, aí... são situações quase evidentes, não é? Claro. É difícil, eu vou-vos dizer o seguinte, porque há uma coisa, que eu sei que estamos aqui no tempo, mas é assim, há uma coisinha que se chama, isso lá está na altura que eu fazia o trabalho com casais de outra forma, eu às vezes percebia o seguinte, às vezes há um fiozinho de amor que une um coração ao outro, parece uma teia de aranha, muito fininho, e à volta disso está todas as mágoas, as tristezas, as raivas e não sei o quê, e esse fiozinho de amor não se sente, não se vê. Mesmo, os casais podem passar às vezes, se calhar, anos sem ver isso, mas ele está lá. E cortar isso, sem ter tentado tirar tudo aquilo que está à volta... Para ver se ainda lá está, de facto. Não é? Exato, como é que nós vamos saber sem ter tentado? Por isso o meu lema também é um bocadinho, não desistam sem terem tentado. Uma ajuda, ou tentar. E a perguntar também aquela questão, será que eu tentei mesmo tudo? Não é? Porque às vezes as pessoas saem dos casamentos ou dos relacionamentos e não tentaram tudo, tentaram um bocado. Pronto, o resto dava um bocado de trabalho, não é? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho, dá. Olha, isto é daquelas coisas que já ficava, como a gente diz, né? Ficávamos por aqui. Eu posso fazer aqui umas perguntas. Eu já convidei a Margarida para fazer um workshop aqui para a comunidade. E esta pergunta é para as mães da comunidade, se acham que valeria a pena, se gostavam, ficaram com vontade de saber mais. O que é que vos parece?
Aqui no último, olha, tem montes de corações. A Lili diz que não existir cumplicidade, respeito, amor e força de vontade, duvido, e também tem que haver aqui um bocadinho, a força de vontade também tem que ser dos dois, não é, Maravilha? Senão torna-se muito mais difícil se for só um. Sim, claro. E como estamos a chegar ao fim, também queria recordar, que nós falamos no início, agora falar de novo, que a Margarida volta cá para uma live para falar aqui sobre mães solteiras, não é, Margarida? Sim, sim, exatamente, sim. Para ajudar um bocadinho as mães solteiras a abrir o coração, se calhar. É isso. Andrei pergunta sobre este tema. Sim, seria sobre este tema. A gente sabe que não dá para todos, mas depois ela também, se correr tudo bem, a gente também pede outro para aqueles outros os satélites, não é? Como tinhas referido. Sim. Mas olha, está aqui imensa gente. Sim, 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 claro que pode e deve voltar. Valeria muito a pena. Gostava de saber mais, sem dúvida, sim. Não quero ser chato, mas está na hora de despedir. Está na hora. Está na hora de se está, despedir. Sim, senhora. Ótimo, Obrigada ainda bem. Obrigada uma vez mais, Margarida. Obrigado. Foi uma live extremamente aqui cheia de comentários. Adeus. Porta aberta. Beijinho. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Tá, boa noite. Obrigada. Boa noite.